Eu costumava fazer o turno noturno numa bomba de gasolina. Daquelas que ficam no meio de uma autoestrada. Não naquelas autoestradas das grandes cidades, mas sim naquelas que ficam naquelas autoestradas que vão para o campo ou zonas mais remotas e longe dos centros. Eu fazia o horário da meia-noite às 6 da manhã, por isso a estrada normalmente estava quase vazia. Eu tinha provavelmente uma ou duas pessoas para atender durante toda a noite. Era um trabalho bastante aborrecido e deprimente, especialmente durante este turno, a que chamamos de cemitério, pois não aparece quase ninguém. Mas eu tinha acabado de sair da faculdade e tinha de arranjar maneira de pagar os meus empréstimos. A única razão por que mantive este trabalho e fazia este turno foi porque o meu patrão me estava a pagar $5 extra por hora. Nesta noite fria em dezembro, eu estava a fazer o habitual, ler o jornal, jogar jogos no telemóvel e coisas do género para me entreter, quando reparei nas luzes de um carro a sair da autoestrada e a parar no parque de estacionamento da estação de serviço. Era uma carrinha vermelha. Alguém saiu da carrinha e fechou a porta. Eu voltei para a minha leitura do jornal quando vi que ele se estava a dirigir para a bomba. Eu assumi que ele ia pagar diretamente nas máquinas e que nem precisava de vir aqui dentro. Uns momentos mais tarde eu olhei para cima e reparei que ele ainda estava no mesmo sítio, na mesma posição, a olhar para a bomba. Quase que me senti na obrigação de sair e ir lá ajudá-lo, visto que ele estava obviamente confuso. Mas foi então que eu senti um arrepio gelado na espinha quando vi este homem de quase 2 metros de altura lentamente a virar a cabeça na minha direção. Eu não consegui identificar quaisquer traços no seu rosto, mas eu sabia que ele estava a olhar diretamente para mim. Eu tentei fingir que não reparei ao voltar a ler o jornal. Claro que agora já nem estava a ler nada, eu estava um bocado assustado com este gajo lá fora. Eu só queria que ele pagasse com o cartão de crédito ou débito diretamente na bomba e se fosse embora. Eu olhei para cima e suspirei. O homem estava agora muito mais próximo da porta do edifício. Isto não seria tão perturbador se não fosse pelo facto de que ele não se estava a mexer. Ele estava simplesmente parado, tal como antes, ainda a olhar na minha direção. Eu andei na direção da porta para dar uma olhadela mais perto. Tudo o que conseguia ver na sua cara era escuridão. Eu não conseguia vê-lo bem. Eu tranquei a porta e virei o sinal que dizia aberto para fechado. Eu nem quis saber se isto me poderia pôr em sarilhos como o patrão. Eu simplesmente não queria arriscar, pois para ser sincero eu estava completamente aterrorizado. Eu andei de volta para trás do balcão do atendimento e sentei numa pequena caixa que ali estava no chão, simplesmente para não conseguir olhar mais para o homem lá fora. Eu fiquei naquela posição por uns bons 5 minutos, mandando SMS a todos os meus amigos para ver quem estava acordado. Eu estava desesperado para contar isto a alguém. Quando finalmente me levantei para ver se ele já se tinha ido embora, eu libertei um grito o mais alto possível quando vi que o homem estava agora mesmo ao lado da porta. E peguei no telefone do balcão e liguei imediatamente para a polícia. A operadora estava relutante em mandar alguém devido à forma como eu expliquei a situação, mas eu persuadi-os. Eu escondi-me atrás do balcão encolhido como uma criança. Comecei então a ouvir batidas pesadas na porta. Não os típicos toques inocentes para me chamar a atenção, mas sim pancadas e bacos fortes, como se estivesse a tentar partir a porta. Até que então finalmente parou. Eu ouvi o barulho de um motor de um carro lá fora a ligar-se, e depois a sair dali. Eu olhei lá para fora e vi que ele se tinha ido embora. Pouco tempo depois um carro de patrulha da polícia entrou no parque de estacionamento. Eu reportei o que tinha acontecido, assim como que conduzi uma carrinha vermelha e apontei na direção que eu achava que ele tinha ido. Eu não consegui descrever a sua cara, pois tudo o que vi foi preto. Claro que não houve muito que a polícia pudesse fazer, visto que o homem na verdade não tinha cometido nenhum crime. Eu despedi-me daquele trabalho uns meses mais tarde para ir trabalhar num emprego na cidade. Eu trabalhei na unidade canina da polícia durante 9 anos e fiz vários turnos noturnos em sítios bastante estranhos. Eu deparei-me com várias coisas estranhas durante a noite, mas nunca me esquecerei desta noite em particular. Eu trabalhava com a minha cadela Sammy, que era uma pastora alemã. Ela tinha 2 anos na altura e ainda era relativamente novata no trabalho, tal como eu. Eu estava a conduzir pela rua fora, rodeado por cultivo, quando avistei uma carrinha branca com um aspecto bastante suspeito parada ali no meio das plantações. Ambas as portas estavam abertas. Eu pisquei as minhas luzes para tentar atrair quem quer que lá estava. Ninguém saiu. Por isso parei o meu carro e dei uma vista de olhos rápida pelo local. Ninguém estava à vista. Por isso, levei a Sammy comigo para tentar rastrear o contorno da carrinha. Ela começou a ficar maluca quando chegámos à porta-bagagens da carrinha. E ela estava a puxar com tanta força que quase rompeu a trela. Eu abri o porta-bagagens da carrinha e uma explosão de ar pútrido atingiu-me na cara.
Eu quase que desmaiei com o cheiro e com o que vi. Eu contei 7 corpos embalados em sacos, todos eles com os pés assim por baixo. Eu imediatamente chamei por reforços como o rádio. Eu ouvi o barulho de um pequeno ramo a ser partido ali perto. E a Sammy passou-se. Eu perdi o controle lateral e ela foi simplesmente disparada na direção da plantação. Eu puxei pela minha pistola e corri na direção do ladrar dela. Ao correr, estava a levar constantemente com as plantas a bater-me na cara e sentia como se a qualquer altura alguém iria saltar do meio das plantas e me fosse agarrar. Eu parei quando deixei de ouvir o ladrar da Sammy, mas quando parei, os barulhos de movimento não pararam. Eu percebi-me. Estava a ouvir barulhos de todas as direções. Eu nunca experienciei tanto medo durante toda a minha vida. Eu fiquei imóvel quando o movimento à minha volta parou. E foi então que do nada eu senti 2 braços à volta da minha garganta. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia lutar. Eu ia morrer ali. Foi quando ouvi o ladrar da Sammy, seguido do grito do homem que me estava a agarrar. A Sammy estava a morder-lhe a perna e ele perdeu as forças o suficiente para eu me soltar. A próxima coisa que fiz foi algo que ainda hoje questiono se foi apropriado de se fazer. Virei-me para trás e puxei o gatilho, matando ali o homem. Eu agarrei na trela da Sammy e corri tudo de volta para o carro. Eu consegui ouvir as pessoas a seguirem-nos. Eu consegui chegar ao carro em segurança e conduzi quase meio quilómetro. Eu não parei para ver para onde é que eles foram. Eu não me mantive na minha posição a aguardar terreno enquanto os meus colegas chegavam. Eu fugi como um cobarde. Eu preocupava-me muito mais com as nossas vidas do que com aquele trabalho. E ainda hoje mantenho o que disse, mas ainda me dói saber o quanto cobarde fui. Os reforços chegaram pouco tempo depois, mas a carrinha já lá não estava. Eu até falhei em conseguir filmar a matrícula com a câmara do tablier, ou mesmo em escrevê-la. Isto aconteceu durante os meus primeiros meses na força policial, mas fez-me sentir que não valia mesmo nada durante meses. Eu, alguém que jurou proteger, deixou uma carrinha cheia de assassinos fugir. Eu estava a fazer o turno da noite num supermercado local perto da minha casa. Isto numa altura em que costumava estar aberto 24 horas por dia. Normalmente, tínhamos menos de 10 clientes durante todo o meu turno. Contudo, eu não podia simplesmente sentar e não fazer nada. Eles metiam-me sempre a fazer reposição de stock caso eu não estivesse ocupado a ajudar um cliente. Este supermercado era bastante grande, por isso eu raramente era o único a trabalhar. Normalmente havia sempre alguém, ou nas limpezas ou a repor stock. Nesta noite, eu era o único ali a trabalhar. Eu estava a fazer reposição na zona dos cereais, quando ouvi alguma coisa a cair do outro lado da prateleira no corredor seguinte. Eu ouvia sempre a porta da loja a ser aberta. Fazia imenso barulho ao raspar no chão. Portanto, apanhou-me desprevenido o facto de andar para ali um cliente. Claro que contudo não era estranho, afinal era uma loja. Mas como eu estava ali a repor as prateleiras já em modo automático e perdido nos meus pensamentos, até que me assustei um pouco quando ouvi algo a cair. Mas contudo, o susto não ficou por ali. Quando eu olhei para a minha esquerda e vi um homem parado na beira do corredor, a espreitar por detrás das prateleiras, a mandar-me um olhar fixo, mas vazio. Senhor, posso ajudar com alguma coisa? Perguntei-lhe eu. Não, mas será que me podia indicar onde estão os ovos? Disse ele. Ele não tinha um aspecto normal. A sua cara era bastante estranha. Não do tipo feio, mas incomum. Tipo, o seu lábio de cima saía imenso da cara, quase tipo uma personagem dos Simpsons. Eu estava um pouco desconfortável com o facto de eu ter que atender. Eu despachei-me a fazer a reposição dos cereais. Quando acabei, eu comecei a levar o carrinho da reposição de volta para o armazém, quando fui parado a meio do caminho, quando o mesmo homem se atravessou de repente no meu caminho vindo do meio de um corredor. Quero deixar uma nota de que este gajo estava provavelmente nos seus 30 e eu na altura tinha 22 anos. Contudo, eu parecia bastante mais novo. Ele parou-me e começou a tentar fazer uma incomodativa e embaraçosa conversa fiada. Ele começou por me perguntar o meu nome, que idade tinha, se andava na escola e em que escola, e o porquê de eu andar a fazer o turno noturno ali na loja. As suas perguntas começaram a ficar ainda mais estranhas, quando ele me perguntou se eu ia a imensas festas e se tinha namorada. Isto é que não tinha. Ele então me perguntou-me se eu alguma vez tinha tido um namorado. Enquanto me perguntava isto, punha a sua mão no meu ombro. Eu imediatamente comecei a afastar-me com o carrinho, mas ele seguiu-me. Eu disse que não estava afim do que quer que fosse que ele estivesse a pensar.
Eu comecei a andar cada vez mais depressa até que finalmente cheguei ao armazém. Ele não me seguiu ali para dentro. Eu não podia ali ficar durante períodos extensos para evitar que os clientes roubassem alguma coisa. Eu então decidi que talvez fosse melhor esperar por ele na caixa, para que quando ele ali chegasse, eu passava as coisas dele e ele ia-se embora. Mas esperei ali na caixa pelo menos uns 20 minutos. Ele nunca apareceu. Ou então pressupus que ele já se tinha ido embora da loja, e se roubou os ovos ou outra coisa qualquer, também não vi nada que eu pudesse fazer agora. Momentos mais tarde, eu tive que ir à WC, por isso dei uma corridinha até às traseiras da loja onde fica a casa de banho dos funcionários. Momentos depois de me ter sentado na sanita, o meu coração caiu no estômago quando eu ouvi a porta da WC ser aberta. Eu engasguei-me com vontade de dizer alguma coisa, algo como não podes estar aqui. Mas eu não queria que ele soubesse exatamente onde eu estava. Levantei as minhas pernas para que não fossem visíveis por baixo da porta. E o que aconteceu a seguir foi simplesmente horripilante. Fiquei ali sentado imenso tempo a olhar para o chão, sem mexer um músculo. Quando finalmente olhei para cima, eu consegui ver um olho a espreitar pela fenda da porta. Eu gritei. Eu sabia que estava preso. Eu sabia que tinha que pensar uma tentativa de fazer alguma coisa. Eu agarrei a pequena faca que usamos para abrir as caixas do armazém do meu bolso e comecei a passá-la pela fenda na porta para que ele fosse forçado a tirar dali o olho. Assim que o fez, eu usei essa oportunidade para abrir derrompante e com força a porta na sua cara e correr para fora da casa de banho e o caminho todo para fora da loja. E liguei ao meu patrão pelo menos umas 5 vezes até que finalmente atendeu e expliquei-lhe tudo. Ele disse-me para ligar para a polícia. Foi o que eu fiz. Claro que quando a polícia chegou o homem já não estava na loja. Só voltei a fazer o turno noturno 2 vezes depois disto. E felizmente não voltei a ver este homem. Isto aconteceu há 2 anos atrás, quando fui chamado pelo gerente da minha loja para fazer o turno da noite. Este turno ia das 10 da noite às 4 da manhã. Esta loja estava localizada numa rua bastante movimentada, numa zona rural até bastante tranquila. Durante o turno noturno, poderia esperar talvez umas 10 ou 20 pessoas que lá iam para comprar uma cerveja ou algo assim. Mas nesta noite em particular, havia este gajo nos seus 20 que entrou na loja e começou a fazer barulhos bastante estranhos, tipo ruídos altos. Eu assumi que ele tivesse algum problema a nível mental. Aliás, o meu irmão tem problemas mentais, por isso eu imediatamente senti empatia por ele. Foi então que ele se deslocou até ao balcão. Mas ele não trazia qualquer artigo, e a sua cabeça vinha virada para mim, mas com os seus olhos a olhar para cima, para o teto. Eu senti-me desconfortável. Eu honestamente não sabia como lidar com esta situação. Eu tentei falar com ele, mas ele apenas respondia com barulhos altos. Eu continuei a tentar ver se ele tinha vindo com alguém que estivesse à sua espera lá fora. Mas nada, ele estava sozinho. Não havia nenhum carro no parque de estacionamento, por isso eu assumi que ele tinha vindo a pé. Ele ficou ali tanto tempo a olhar para o teto e a fazer barulhos que eu tentei fazer com que ele se fosse embora, oferecendo-lhe um pacote de batatas fritas e a dizer-lhe que ficava por conta da casa, que ele se podia ir embora. Tentei encontrar algum número de telefone que pudesse ligar para chamar alguém que o pudesse ajudar. Quando do nada, ele simplesmente se virou e saiu da loja. Eu senti-me tão mal por este homem, mas ao mesmo tempo eu sentia-me assustado. Passado cerca de 1 hora, o telefone no balcão tocou. Eu atendi, para ouvir aqueles típicos gritos barulhentos que me eram familiares. Era o homem de há bocado. Apanhou-me desprevenido, eu não sabia o que pensar. Apenas que isto só podia ser alguém, tipo, a pregar-me uma partida. Eu desliguei do telefone e agora estava a ficar paranoico com o meu redor, constantemente a olhar lá para fora através das janelas. Finalmente chegaram às 4 da manhã e a pessoa que me ia substituir chegou. Permiti-me então ir para casa. Este gajo já não era um problema meu. Eu cheguei a casa e mandei tudo para cima da mesa, pronto para ir para a cama dormir. Mas o meu telefone tocou nem 1 minuto depois de eu ter chegado a casa. Eu senti um arrepio na espinha. Porque é que alguém me haveria de ligar às 4 e tal da manhã? Eu só consegui imaginar que iriam ser más notícias. Eu preparei-me e atendi o telefone. Era o mesmo homem. Eu senti-me tão mal disposto enquanto ouvia os típicos barulhos que ele fazia. Eu estava tão nervoso e perturbado que até desligar o telefone parecia difícil de tanto tremer. Durante todo o resto da noite senti como se estivesse a ser observado, mesmo com todas as persianas fechadas, e eu juro que de vez em quando ouvia barulhos estranhos por toda a minha casa. Eu recusei-me a adormecer até ao sol nascer. Semanas passaram e eu acabei por me esquecer deste incidente, até que um dia, quando fui à cave, que já não ia há imenso tempo,
eu reparei que haviam papéis espalhados por todo o chão, e quando fui até ao armário da cava eu descobri escritas na parede. O nome da loja onde eu trabalhava tinha sido escrito na parede, assim como a sua morada e a morada da minha casa. Mas a parte mais perturbadora foi quando descobri várias facas de cozinha, assim como um canivete grande dentro do armário. Aquilo que começou com o que parecia uma pessoa inocente e com alguns problemas, e que se tornou naquilo que eu pensava ser uma partida, acabou por se tornar em algo bastante mais horripilante. Ele andava ali a viver, sabe lá de Deus há quanto tempo, e eu estou bastante agradecido que, seja por que razão for, ele mudou de ideias e foi-se embora, porque eu não o voltei a ver ou ouvir desde então. Tudo o que posso dizer é que este homem é perigosamente doente.